Bem-vindos à primeira parte, onde vamos dissecar o que era ensinado pela igreja primitiva e o que ensina a doutrina dos espíritos ou espiritismo. Primeiramente, cabe ressaltar que o objetivo desse estudo é demonstrar que desvirtuaram os ensinamentos do Cristo. Jamais é mencionar que uma religião é melhor que a outra. Afinal, um ensinamento único não pode ter dezenas de vertentes. Cristo nos disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Mateus capítulo 12, versículo 25, Lucas capítulo 11, versículo 17, Marcos capítulo 3, versículo 24. Precisamos saber o que era ensinado, por que modificou, como modificou e, por fim, retornar ao que Cristo veio realmente nos ensinar, corrigindo os nossos erros. Primeiramente, cabe-nos dissecar o que se entende por igreja. É uma reunião, assembleia de pessoas unidas pela mesma doutrina, pelo mesmo conhecimento das coisas de Deus. Quando Jesus perguntou aos apóstolos que eles pensavam que era ele, Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo?" E Cristo respondeu: "Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Está em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 18. Ou seja, Cristo disse que não foi do conhecimento humano que Pedro soube quem era ele, Jesus, e sim do conhecimento espiritual. E sobre esse conhecimento da verdade que sua igreja seria edificada, ou seja, da revelação do Espírito, do conhecimento absoluto, é que sustentaria a sua igreja. E desse conhecimento, o inferno, a mentira, a enganação não prevaleceria. Feita essa importante introdução, continuamos. A igreja primitiva inicia com a chamada ressurreição de Cristo e termina no ano de 325, com a celebração do primeiro concílio de Niceia. Tem como partida a era apostólica, comandada pelos apóstolos Pedro, Tiago e João, juntamente os três apóstolos que estavam sempre ao lado de Jesus. Após a morte desses apóstolos, tem o chamado período antiniceno. Mas vamos dissecar parte por parte. Primeiramente, a vinda de Jesus, que foi única e exclusivamente por nós, homens, alterar a lei de Deus, ditada até então para Moisés. Moisés, para domar um povo semibárbaro, lavrou sua lei, a lei dos homens. Essa lei dos homens foi recepcionada pelo povo judeu, mas a lei de Deus que está nos 10 mandamentos, não. Cristo veio cumprir a lei de Deus, resumindo em 2 artigos, ao invés de 10, amar a Deus e o próximo, que consiste em ser humilde, perdoar, etc, etc. Fez também inúmeros ensinamentos sobre o quanto Deus é justo e bom, os motivos das nossas doenças, reencarnação. Quem viu nossos resumos comentados da Bíblia, descrevemos. No entanto, Cristo foi considerado blasfemador, mentiroso e foi esmurrado, chicoteado, colocado uma coroa de espinhos, teve que carregar a sua própria cruz e crucificado, evidentemente. Jesus não foi recepcionado pela religião dos judeus, da mesma forma a não aceitação de seus ensinamentos, agora transmitidos pelos apóstolos. Sobrou a única opção de criar a igreja, que ficou sob o comando de João, Pedro e Tiago, e posteriormente também por Paulo de Tarso, que antes de converter ao cristianismo chamava Saulo de Tarso. As cartas ou epístolas de Paulo e dos 3 apóstolos, Tiago, Pedro e João, e de Judas, irmão de Tiago, que nada tem a ver com Judas Iscariote, são a comprovação.
Essas cartas ou epístolas tinham por objeto corrigir erros que algumas localidades estavam cometendo, ou simplesmente parabenizando a localidade por estar cumprindo os ensinamentos de Cristo. A didática era respeitosa e amorosa, a hierarquia era moral e de conhecimentos. Surgiram os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e posteriormente de João. Nessa época, todos sabem que o Império Romano dominava toda a região que se propagava o cristianismo e perseguiu os cristãos por não adorar os deuses romanos e não reconhecer o imperador como um ser divino. Após a morte de Paulo e dos apóstolos, os homens da religião continuavam a querer colocar suas ideias, burlando os ensinamentos de Cristo. Antes, Paulo, João, Pedro, Tiago coordenavam. Após a morte deles e dos apóstolos, alguns homens da igreja que se destacavam pelo seu conhecimento defendiam os ensinamentos de Cristo, principalmente contra os pagãos. E entre eles que defendiam destacavam Justino Mártir, Clemente de Alexandria e Orígenes, formando a teologia cristã até então, que vamos compará-la com a teologia espírita. Após muitas perseguições aos cristãos no século IV, o imperador Constantino, comandante da parte ocidental do Império Romano, resolve aliar com os cristãos e em 13 de junho de 313 faz o Edito de Milão, proibindo qualquer perseguição religiosa no Império Romano e em especial aos cristãos, conseguindo inclusive que o imperador Licínio, comandante da parte oriental do Império Romano, também assinasse. O imperador Galério, em 30 de 11 de 311, 2 anos antes, já havia publicado o Edito de Tolerância ou Decreto de Indulgência, reconhecendo o cristianismo. Já o Edito de Milão foi um pouco mais abrangente, tirando a perseguição religiosa por completo, e então o imperador Licínio também assinava. Apesar que depois não cumpriu, houve uma rixa de poder entre Licínio e Constantino, e Licínio revogou do seu exército o Edito de Tolerância e o Edito de Milão. No entanto, em 324, Constantino se torna vitorioso. A conversão de Constantino em cristão fez com que desse uma pausa na perseguição dos cristãos, mas no ano de 325 veio a interferência do poder na religião e no concílio de Niceia altera a forma da igreja primitiva. E a primeira grande alteração foi combater o arianismo. Arianismo que pregava que Cristo era filho de Deus. Veja no início o que Cristo disse a Pedro quando ele afirmou que Cristo era filho de Deus. Mas nesse concílio declarou herege quem separasse Cristo de Deus, ou seja, Cristo passou a ser Deus encarnado. Início do trinitarismo, onde coloca Deus subdividido em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, estabeleceu hierarquia na igreja e a ordenação de padres e bispos. Muitos poderão achar que a hierarquia seria normal, no entanto, substituir a hierarquia moral, a hierarquia do conhecimento, por hierarquia muitas vezes de poder e de interesses pessoais. E se já não existia uma didática amorosa e esclarecedora, agora se estabelecia a imposição por completo, rasgando os preceitos de Cristo. Em 381, no primeiro concílio de Constantinopla, sufragou o início da separação da Igreja Católica numa disputa de poder sobre quem seria o maior. Ficou determinado que Constantinopla passaria a ter prerrogativa sobre Alexandria e Antioquia. Enterrou o arianismo e o macedonianismo, que mencionava que o Espírito Santo estaria abaixo do Filho, um servidor do Pai e do Filho.
Em outra apresentação, vamos falar do que Cristo mencionou sobre o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E praticamente nesse concílio condensou o trinitarismo, entre outras questões. Em 431, no primeiro concílio de Éfeso, confirma Jesus como Deus e Maria como portadora de Deus, entre outras coisas. Acirrou a cisma dentro da igreja. Cisma é o mesmo que racha. Para se ter uma noção, em 1994, é que João Paulo II e Dinka IV fez um ato para conciliar as duas partes, a Igreja Católica e a Assíria do Oriente. Em 451, no segundo concílio da Calcedônia, concílio que foi realizado para cancelar o primeiro concílio que havia sido realizado em 449, recolocou Cristo com dualidade, Deus e pessoa, e entre outras coisas, 30 canones disciplinares à moda militar. Cumpra-se. Como nos outros concílios anteriores, também já havia exposto algumas determinações esdrúxulas. Em 553, no segundo concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano determinou a volta do Cristo Deus e condenou a preexistência da alma, execrando Orígenes, um homem fora da igreja, determinando os rumos da igreja. Feita essa histologia resumida, ficamos por aqui e não perca a segunda parte, onde vamos falar de Orígenes, sua teologia e a comparação com a teologia espírita.